depois do vídeo dos erros da cozinha, pediram para fazer um vídeo falando sobre os erros a evitar do banheiro. Eu sou a Natália Poçamai, eu sou da Poliarquitetura e nesse vídeo eu vou falar 18 erros para você evitar no seu banheiro. O primeiro erro a se evitar é colocar o ralo no meio do box. Por quê? Isso incomoda muito. Você tá tomando banho e tá pisando em cima do ralo, O ideal é que você coloque esse ralo no canto do box, ou de um lado ou do outro lado do canto do box. E aí a gente entra no segundo erro. O segundo erro é você colocar o caimento do box errado, né? Infelizmente, isso é algo muito comum, né? A água cai e escorre para o lado contrário do ralo. Então, já aconteceu comigo, quando eu era criança, a gente tinha um banheiro que tinha o caimento errado, o pedreiro tinha feito de uma forma errada, e isso realmente irritava, porque a gente tinha que ter um rodo dentro do banheiro para toda vez ficar jogando. Você precisa lavar o banheiro com mais frequência, porque vai criando um limo, porque vai acumulando aquela água naquele canto. Então, isso é uma coisa que infelizmente é muito comum, mas se você colocar o caimento pro lado certo, se você ver, colocar uma bolinha de gude depois do pedreiro fazer o caimento e ver que tá caindo pro lado certo, você vai evitar muita dor de cabeça no seu dia a dia. E então, seguindo essa sequência dos erros, ainda falando de ralo, um outro problema que infelizmente eu não sabia que isso era comum, e quanto mais o tempo vai passando eu vejo que isso é comum, é de construírem o ralo apenas dentro do box e do lado de fora do banheiro não ter ralo. Isso é comum fora do Brasil e em outros países. Por exemplo, Estados Unidos, tem locais lá que são muito comuns não ter o ralo do lado de fora do box, porque lá é diferente do Brasil, né? Eles não costumam lavar o banheiro, eles passam apenas um pano, né? Aqui no Brasil a gente tem o costume de pegar um balde e jogar no banheiro. Então, para onde vai escorrer essa água se você não tem um ralo do lado de fora do box, né? Então a água precisa passar para dentro do box, mas você tem ali algo que vai segurar a água que está dentro do box. Então isso acaba tornando inviável lavar o banheiro. Então, já que o brasileiro gosta de lavar, o brasileiro realmente é muito limpo, né? Gosta de lavar bastante, é complicado e infelizmente tem muitas construtoras, né? Muitos apartamentos novos que estão sendo construídos dessa forma, com apenas um ralo dentro do box. O erro 4 é algo realmente muito sério que afeta a segurança de quem vai usar esse banheiro, que é a escolha do piso. Existe uma variedade muito grande de pisos que você pode colocar na sua casa, mas o banheiro é uma área molhada, e é uma área molhada que eu quero dizer, né? A cozinha também é, mas que está constantemente molhado, né? Toda vez que você vai tomar um banho, aquele piso fica totalmente molhado, então precisa ter muito cuidado para não escorregar. Pode acontecer um acidente e você acabar escorregando, e isso realmente é muito sério. Então tá, mas qual piso então que eu vou escolher para colocar no meu banheiro? Então eu recomendo aqui dois, tá? O porcelanato natural e o porcelanato acetinado. Mas ainda assim, vocês precisam ver com o fabricante, porque tem uma diversidade de fabricantes e, enfim, precisa entender com esse fabricante se ele é próprio para banheiros, tá? Porque isso realmente, gente, é muito sério. Isso é uma segurança muito séria para quem vai usar esse banheiro. E aí, seguindo então a questão do piso, vou falar sobre o rejunte. Rejunte é algo também importante para você evitar a infiltração para o prédio de baixo ou para o andar de baixo. Porque um rejunte mal colocado ou que não é próprio para áreas molhadas pode prejudicar seu banheiro e a sua casa, seu apartamento. Qual é o rejunte que é próprio para áreas molhadas? O rejunte epóxi. Só que ele é um rejunte chato de passar, então muitas prestadoras de serviço não gostam de usar. E se usarem, você precisa realmente ter uma pessoa que trabalha muito bem, que é bem detalhista, para que seja passado de uma forma correta, porque ele seca muito rápido, então se seca de uma forma que não ficou legal, aquilo ali para sair é difícil. Então, por isso que precisa ter uma mão de obra qualificada e passar esse rejunte epóxi. Muitos vão falar, não precisa ser esse rejunte. Por quê? Existe essa dificuldade para a mão de obra passar esse rejunte, tá? Mas é o ideal para vocês. E além do rejunte também ser algo próprio por uma questão de impermeabilizar, né, evitar essa infiltração, é preciso também impermeabilizar esse piso e a parede até pelo menos uns 30 centímetros de altura. Isso em casas antigas, apartamentos antigos, infelizmente não era feito,
tá? Mas aí por isso que a gente vê muitos problemas nos apartamentos de baixo, né? Muitos problemas de infiltração nas casas por conta disso. Então, se você está reformando o seu banheiro ou se você vai construir o seu banheiro, não deixe de permeabilizar, gente, porque isso, impermeabilizar não é algo caro, tá? Diante de tudo que você vai fazer e vai te evitar muito problema, tá? Então, se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, pode mandar aqui nos comentários. Inclusive, quem ainda não é inscrito e está gostando desses vídeos, se inscreva e aperta no sininho, porque apertando no sininho, toda vez que a gente lançar um novo vídeo, vocês vão ter ciência, né? Vai aparecer para vocês que existe um novo vídeo da Poliarquitetura. O erro 7 é o seguinte, existe uma variedade muito grande também de altura da população, né? Existem pessoas muito baixas, pessoas muito altas e casais que têm uma altura muito diferente, né? Uma pessoa muito baixa e uma pessoa muito alta. E aí, qual é a altura ideal para o chuveiro? O chuveiro, o tamanho padrão é 2,10 de altura, tá? Só que, se o casal, se os moradores, né, que forem usar aquele banheiro, forem pessoas baixas, isso precisa ser ajustado. Ou se forem pessoas mais altas, também precisa subir com essa altura do chuveiro. Mas se o casal, né, os moradores, eles tiverem alturas diferentes, é possível comprar uma haste para troca de temperatura, tá? Mas não são todos os fornecedores, não são todas as marcas de chuveiro que tem. Então, recomendo vocês buscarem esses chuveiros que tem essa haste para vocês mexerem na temperatura, para não dar dor de cabeça e uma pessoa ter que pedir para outra que está do lado de fora mudar a temperatura de quente para frio. Falando do erro 8 e 9, nós vamos falar sobre janela. É preciso, no erro 8, né? É preciso ficar atento para ver aonde está dando essa janela, né? O que você está vendo da sua janela e principalmente o que estão vendo do seu banheiro, né? Quem está vendo o seu banheiro? Tem visão? Tem algum vizinho que está vendo o seu banheiro? Essa janela, como que ela é? Então, esse erro é preciso ser evitado. Então, por isso que o planejamento, o projeto de arquitetura prevê tudo isso, inclusive quem está em volta, para evitar que um vizinho seu esteja vendo você tomando banho do seu banheiro. E o erro 9 é, caso você esteja construindo o seu banheiro, você precisa prestar atenção na ventilação para ele. Existem dois tipos de ventilação, a ventilação natural e a ventilação mecânica. Tá? Evitem a ventilação mecânica se você está construindo do zero, tá? Principalmente se for um banheiro, um lavabo já é um pouco mais tranquilo, mas o banheiro é preciso ter uma ventilação natural de preferência, gente, porque é uma área molhada, né, que para secar precisa dessa ventilação natural. A ventilação artificial, essa ventilação mecânica, ela suporta, mas se você está construindo do zero, faça essa ventilação natural, que aqui na cidade do Rio de Janeiro, ela equivale a 1/8 da área da planta. Então, se seu banheiro tem, por exemplo, 3 metros quadrados, então a área da janela precisa ter 1/8 dessa metragem quadrada. E caso não seja possível colocar uma ventilação natural no seu banheiro, ou se já for um banheiro construído, você pode colocar um exaustor, que é a ventilação mecânica, que já ajuda bastante, não é a melhor opção, mas já resolve o seu problema. Mas, por favor, tenha ventilação ou natural ou mecânica no banheiro, porque senão vai mofar muita coisa no banheiro e ele vai ficar insalubre para vocês. Vou falar agora sobre cuba, o erro 10. O que acontece? O ideal, né, como eu falei do chuveiro, existem medidas padrões, mas precisa entender, cada caso é um caso, existem famílias, existem moradores que têm alturas diferentes, pessoas muito altas ou pessoas muito baixas. O padrão, tá, é que a cuba, né, o lavatório, ele tenha 90 centímetros de altura, tá? Então, se você coloca uma bancada a 90 centímetros de altura e você quer colocar uma cuba de apoio, ela vai ficar acima de 90 centímetros, né? Geralmente ela tem mais de 10 centímetros, então ela vai ter mais de 1 metro. Então, para você lavar a mão, vai ser difícil, porque você vai precisar levantar muito a mão. E isso dificulta, isso por uma questão de ergonomia, não é o ideal. Então, se você for usar uma cuba de apoio, então a altura da cuba precisa ter 90 centímetros. Então, a bancada, né, a pedra que você vai usar, ou porcelanato, se for o caso, precisa estar abaixo de 90 centímetros. Tá? Isso é algo importante também para vocês. E aí, já que eu falei sobre bancada de porcelanato,
né? É algo que está bastante na moda e por uma questão até mesmo de custo, né? Tem sua vantagem, né? Para quem gosta de cuba esculpida, o porcelanato ele veio aí com força, né? Entrou no mercado e tá aí firme. Só que tem uma questão. Se o seu banheiro, se você só tem apenas um banheiro na sua casa, você usa ele todos os dias, né? Essa bancada de porcelanato pode não ser ideal para você. Por quê? Como ela é esculpida, eu tô falando no caso de uma bancada esculpida, né? Então vão formar cantos, né, nessa bancada e no dia a dia isso vai criando um certo limo. Então precisa limpar com mais frequência. E outra que é a bandeja que fica no fundo dessa bancada esculpida também precisa levantar sempre e limpar. E aí o cabelo vai caindo e aí vai ficando e vai acumulando. Então, se é o seu banheiro que você usa no dia a dia, Natália, da Poliarquitetura, não recomendo que você use uma bancada de porcelanato. A menos que você tenha mais de um banheiro na sua casa e seja, por exemplo, um lavabo ou algum banheiro que quase ninguém usa, aí eu recomendo. Mas fora isso, eu não recomendo uma bancada de porcelanato esculpido. Vou entrar um pouco agora nos banheiros de shopping, áreas públicas, né? Infelizmente, eu já presenciei muitos casos de banheiros com portas translúcidas, né? Que eu digo, não totalmente translúcido, mas você vê a pessoa ali dentro do banheiro. Então, se você tem algum empreendimento, se você tem algum comércio, gente, muito cuidado com o vidro, com o material que vocês vão usar, porque pode criar desconforto nos clientes de vocês. Vocês podem, inclusive, perder clientes por conta disso, né? Porque não vão querer usar um lugar sabendo que ali tem banheiro, mas o banheiro não é muito confortável. Outra coisa também, um outro erro é no banheiro feminino não ter um suporte para a bolsa, né? Para quem é mulher sabe como que é ter equilíbrio dentro do banheiro, né? Então, onde que você vai pendurar aquela bolsa? Então, se você puder colocar um suporte no banheiro, ou que seja uma prateleira nos fundos, né? Ou então simplesmente um gancho, alguma coisa que seja possível você apoiar a bolsa, isso daí ajuda, é algo simples, mas que ajuda. Então, se você é mulher, ou até homem, né, que carrega a bolsa também, eu digo no banheiro de mulher, mas é recomendado para todos os banheiros, porque o homem também, muitos homens levam bolsa, às vezes estão saindo do trabalho, enfim, é importante. Então, se você também concorda com isso, se tem algo a comentar, manda aí nos comentários. Esses banheiros também, infelizmente, é praticado a dimensão mínima do banheiro. Então, para você entrar, abrir a porta, você quase não tem espaço para entrar no banheiro e fechar sem esbarrar em você. Ainda mais se você não é muito magrinho, né? Isso dificulta ainda mais de abrir e fechar essa porta. Então, se você é dono de algum imóvel, tem essas cabines, atenção a isso, porque banheiros confortáveis trazem clientes para vocês. O erro 15 é algo que eu aprendi, não tem tanto tempo, né? Porque como eu sou mulher, eu não entro muito no banheiro masculino, né? Eu já entrei para aprender mesmo como que funciona o banheiro masculino, mas não é comum, né? Então, eu precisei entrar para entender o mictório, né? Durante a faculdade, eu fiz um projeto errado e aí me falaram que estava errado. Por quê? O mictório, né, para você que é mulher e não sabe também sobre isso, existe uma regra, né, que se você sabe sobre essa regra, comenta aqui também. O ideal é que se tenha mictórios de números ímpares, né, porque se tiver 3 mictórios, uma pessoa usa um fica no meio sem ninguém usar e o outro usa o da ponta, né, sempre os da ponta. Então, vão intercalando, um mictório sim, um mictório não. Ou seja, se tiver 2 mictórios, só vai ser usado um. E aí a pessoa vai sair e aí pode ser que use outro ou o mesmo, mas nunca é usado de forma que um fique do lado do outro. A menos que tenha o separador entre um mictório e outro. Mas mesmo assim, geralmente os homens evitam isso porque pode ter um constrangimento, enfim. É um pouco complicado. Então é uma curiosidade também para vocês, né? E um erro, infelizmente, que se você coloca números pares, né, pode ser difícil para que todas as pessoas usem. E aí eu vou falar de um erro também que eu falei já no outro vídeo sobre os erros da cozinha. Como a cozinha e o banheiro são áreas molhadas, qual é o material que é usado no armário do banheiro,
né? Principalmente ali debaixo da bancada. Precisa ter muito cuidado, porque como é um material que vai ser molhado, vai ficar ali abaixo da bancada, pode estufar, pode estragar muito rápido. Então o ideal é que se use o MDF Ultra. Infelizmente, muitas pessoas vão oferecer algo bem barato para vocês e o barato vai sair caro, porque não é, o barato ainda assim não é tão barato, você vai comprar esse material e não vai demorar muito para ele estufar. Então fiquem bem atentos a isso. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo, tá? Sobre esses tipos de material, de MDF, de compensado, enfim, esses materiais que vocês podem usar em armários, né, de áreas molhadas, enfim, sobre essa diversidade eu vou fazer esse vídeo para vocês. E para finalizar, porque são 18 erros para se evitar, vou falar agora o 17 e o 18 e ambos eu vou falar sobre a iluminação. Infelizmente, é algo muito comum que até nos projetos arquitetônicos, né, alguns profissionais colocam, é que a iluminação do espelho, né, quando você vai ali se maquiar ou fazer a barba, enfim, ela vem de cima. Quando a iluminação ela vem de cima, né, como essa imagem que eu estou colocando aqui do lado, ela acaba criando sombras no seu rosto e não fica a iluminação real. Então, se você passa uma maquiagem, se você faz a barba, isso pode dificultar, porque quando você sair não vai ficar muito legal, né? Você não vai conseguir visualizar da forma certa. Inclusive, se você tem um espelho grande e você vai colocar a iluminação em cima, isso daí pode te engordar, tá? Não é que vai engordar, mas aparentemente vai engordar. Porque vai ficar, enfim, aqui como a imagem que vocês estão vendo do lado. Se você tem uma loja, por exemplo, onde tem um vestiário, o ideal é que você coloque a iluminação de frente. Porque se você coloca a iluminação de cima, olha essa curiosidade, preste atenção nisso que eu vou falar, tá? Se você coloca essa iluminação de cima, você vai ter muito mais dificuldade de vender porque as pessoas vão achar que estão mais gordas, engordaram com aquela roupa e não vão querer comprar. Agora, se você coloca de frente, é iluminação natural, né? Então, fica de frente e aí a pessoa ela não dá essa sensação de que ela engordou, porque a luz, né, a luz e sombra pode causar isso. E o último erro que eu vou falar é sobre a temperatura de cor, a temperatura da luz, né, as cores da luz. Vou falar aqui principalmente da branca e da amarela, tá? Tem a neutra também, mas vou falar principalmente da branca e da amarela. É muito comum se usar a luz branca em banheiro. Só que a luz branca, ela deixa esbranquiçado. Eu estou em uma luz branca, tá? Então eu estou esbranquiçado. Eu não estou na minha cor natural se vocês me encontrarem na rua, né? Na rua eu posso estar um pouco mais corada por causa da iluminação do sol. O sol, a iluminação dele é amarela. Então se você coloca a luz branca no banheiro, não é a mesma luz de fora da casa, né, da rua. Então se você vai passar uma maquiagem, ela vai ficar esbranquiçada, quando você sair na rua a maquiagem vai estar diferente. Então, o ideal é que você use uma luz neutra ou amarela no banheiro, porque é a luz, digamos, a mais natural possível. Aqui ilumina como o sol. Bem, esse vídeo ficou um pouco longo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ideias de novos vídeos ou quiserem complementar alguma coisa que eu falei, manda aí pra gente, tá? Agradeço a todo mundo que assistiu até o final e até o próximo vídeo.